Vamos lá, meus amigos. Vamos seguir agora aqui o seguinte. Existe um livro que é praticamente assim um roteiro, uma bíblia da teoria geral do processo, que é o livro da Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Araújo Sintra. Teoria geral do processo. Né? A depender do livro que você pegou, são aqueles quadradinhos, né? Isso, tipo xadrezinho. Eu acho que deve ser de todas as cores, que tem tanta reedição daquilo ali, por ser tão importante. Né? Então tem milhões de cores aquele livro ali, então não sei qual é a cor que você tem. O meu, acho que é o meu meio caqui, depois virou verdinho, que eu também acabei... Não importa, o que importa é o seguinte, que lá nesse livro, eles estabelecem um roteiro para fixação, para o critério de fixação de competência. Então, nesse bloco aqui, eu vou falar especificamente um guia para determinar a fixação da competência. Tá claro? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Olha só, meu amigo, o Brasil é competente para jogar isso? Tá claro? Meu primeiro critério. É o critério que eu boto aqui até antes. O Brasil é competente? Mas por que você não botou aqui? Porque eu tinha que falar com você a respeito do quê? De direito penal. Você vai ter que pegar a minha aula lá do artigo 5º e do artigo 7º, fala da teoria da territorialidade, da extraterritorialidade. A gente vai conversar lá em matéria de direito penal o seguinte: o Brasil julga esse crime? Então, se eu der um exemplo para você que um polonês matou um turco lá na Alemanha, você vai perguntar o seguinte: o que o Brasil tem a ver com isso? Foi dentro da embaixada americana? Não. Foi um navio brasileiro? Não. Estava a serviço do Brasil? Não. A aeronave tem nada a ver com o Brasil. Não é isso? Mas isso eu não botei aqui por quê? Porque é uma regra de direito penal. Tá claro? Então eu tenho essa regra aqui. O cara foi... mas foi um crime realizado no estrangeiro. Foi. Mas foi contra brasileiro? Não. Esse brasileiro já residiu no Brasil? Não. Nunca? Não. O que o Brasil tem a ver com isso? Nada. Isso nós vamos conversar em direito penal. Inclusive, já algumas aulas gravadas, já falei sobre isso já. Tem toda aquela regrinha lá. Para a aula, se está na dúvida louca, vai na aula lá de territorialidade e exterritorialidade e começa a ver a territorialidade. Beleza? Mas veja bem, qual é a primeira pergunta? Qual a competência de justiça? Qual a justiça competente? Então a primeira pergunta que você vai fazer comigo é o seguinte: André, eu estou falando de a competência da justiça comum ou da justiça especial? E quais as justiças especiais que nós temos? Eu vou conversar com vocês. Mas basicamente, faz uma linha aqui, ó. Justiça especial é a justiça militar, eleitoral e trabalhista. A Constituição falou, olha, tem as justiças especiais. Tem a justiça trabalhista, militar e eleitoral. Ponto. Tá claro? E a justiça comum. Então, a primeira pergunta é competência da justiça comum ou especial? Então, eu já te falo agora que tem uma aula específica só da competência da justiça eleitoral. E tem uma aula específica só da competência da justiça militar. É óbvio que eu não me... Eleitoral um pouquinho, em razão das questões da Lava Jato. E a militar, a gente dá uma maneirada. Se liga que na época do governo Temer, onde houve a intervenção federal no Rio de Janeiro, no estado, onde foi conduzido pelos militares na designação do decreto de intervenção do Temer. Então não me falem que houve intervenção militar, houve intervenção federal. No Brasil tem intervenção federal e intervenção estadual. É federal nos estados ou os estados no município. Quando ofende os princípios sensíveis da Constituição, artigo 34, não importa, da Constituição. Ele nomeou um interventor no militar. Então não houve intervenção militar, houve intervenção federal, onde o presidente da República nomeou no seu decreto interventivo um militar. E quando botou o militar do Exército lá, o Temer falou, caramba, isso vai dar uma M danada, que vai até 31 de dezembro, o que vai acontecer? Cara, o militar do Exército, ele vai meter bala em alguém, e o Código Penal Militar ainda não estabeleceu regras claras com relação a quando ele comete crime. Se está em serviço, se não está, se está em operação, se é contra militar, se é contra civil. Ainda tem um detalhezinho ainda, que ainda tem a competência do homicídio, julgado no tribunal do júri. Será que esse militar que está intervindo no decreto interventivo no Estado, vai matar alguém, vai ser julgado no tribunal do júri ou na justiça militar? Tá claro?
e a Lava Jato agora, caixa 2. Então, quando eu falar da justiça especial, eu estou preocupado com a militar, na intervenção no Rio de Janeiro, e do eleitoral, que é quando todo mundo saqueou a Petrobras, mas era para financiar a campanha. Uma coisa é certa, tem que perguntar se é comum ou especial. Não, André, a justiça é comum. Então a justiça comum tem que analisar agora se ela é federal ou estadual. É competência da justiça federal ou da justiça estadual? Eu já te falo de antemão que a regra é estadual. A federal é só por exceção, está lá no artigo 109 da Constituição. Então já responde comigo do jeito que meus alunos presenciais já me conhecem. Quando que é competência da justiça federal? Nunca. Exceto nas hipóteses do artigo 109. Essa é a primeira pergunta. Também pergunta, o Brasil é competente? Ih, professor, vai falar sobre isso? Cara, um pouquinho só, mas é matéria de direito penal. Beleza, é comum ou especial? Federal ou estadual? Beleza, respondi. Vou para o segundo ponto. A competência é originária de alguns dos tribunais superiores. Leia-se Supremo Tribunal Federal, artigo 102 da Constituição, ou Superior Tribunal de Justiça, artigo 105 da Constituição. Está claro? Então, André, aonde que está definida a competência do Supremo? Na Constituição. E do STJ? Na Constituição. Então, eu tenho que pegar o Código de Processo Penal, estudar contigo ou estudar com o professor de Direito Constitucional? E óbvio que eu vou pegar muita coisa com vocês aqui, mas a regra de direito constitucional, ponto. Maravilha? Ufa! Então, André, já sei que é competência comum, não é especial, e a competência federal ou estadual. Segundo passo, olha, não estou falando de competência do Supremo Tribunal Federal nem do STJ. Qual é a minha terceira pergunta? A competência do foro ou territorial. Qual a comarca? Tá claro? Eu estou falando da comarca da capital do Rio de Janeiro, do município de Varriçai, ou da segunda seção judiciária federal? Porque você sabe que o Tribunal de Justiça ele abarca um estado. TJ do Rio, TJ de São Paulo, TJ de Minas. Não é isso? Agora, TRF, os Tribunais Regionais Federais, eu tenho 5 regiões. Que abarcam mais de uma comarca, mais de um estado. Como, por exemplo, a segunda região que é a nossa. Pelo menos onde eu estou. Rio e Espírito Santo. Beleza? Beleza, sabendo que é do Rio de Janeiro, então eu estou diante de um crime da competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, capital. Quarto ponto, qual a vara? Qual a vara que vai ser julgada? A primeira vara criminal, uma vara de família, vara civil, vara de fazenda pública. Qual a vara que vai ser julgada? E sendo vara criminal, qual o juiz competente? É da 23ª, 34ª, primeira, segunda. E por último, competência recursal. Diante da decisão desse juiz, o recurso vai para onde? Aqui compete o julgamento de eventual recurso. É de um desembargador do TJ, é da turma recursal lá no GCRIM. Está claro? Então eu quero que vocês visualizem o seguinte, eu tenho um caminho para definir para vocês qual é a competência. Eu começo vendo se o Brasil é competente. Tem alguns autores que falam erradamente, né? Competência de jurisdição. Fala errado, né? Competência de jurisdição. Qual é a jurisdição? É a jurisdição do Brasil? Tá, não gostei não, mas tudo bem. Então eles falam da competência internacional ou nacional. Tá bom. Beleza? Ah, professor, o Brasil é signatário de tratados internacionais? Sim. Ah, estou estudando direito internacional, vigora o dualismo moderado. Entre as normas de direito, o Brasil se compromete externamente com os tratados, internamente com a Constituição. Dentro respeita a Constituição, fora respeita os tratados. É dualismo ou não é? É. Mas é um dualismo absoluto ou moderado? Moderado, porque os tratados podem ser internacionalizados no Brasil, através de decreto legislativo. E se for internalizado com a votação parecida ou igual, né? A emenda vai entrar como emenda se falar sobre direitos humanos. Está lá a regra de direito constitucional. Inclusive eu vou gravar com vocês também. Tá claro? Então é essa a nossa regrinha aqui. Então, André, sabendo que é o Brasil competente, é comum ou especial? Se for especial, para ter aula. Não tem nada a ver com o André. Federal ou estadual? As duas têm a ver comigo.
Sendo isso, é uma pessoa com foro? Que é Supremo e STJ? Não. O que mais, André? Qual é o local? Qual é a comarca que vai ser julgada? Tá claro? O que mais? Qual é o juízo? Qual é a vara? Tá claro? Aqui é qual é a competência do juízo, da comarca, perdão, competência da comarca, aqui do juízo e aqui é do juiz. Ah, inclusive, tem uma controvérsia, vai conversar se é o juiz titular ou juiz substituto. Como é que o Supremo falou, o STJ falou? Quando um juiz titular preside a audiência e ao dar sentença, ele sai de férias. Aí entra o juiz substituto e dá a sentença. Tá claro? E se por acaso o juiz substituto der a sentença e o juiz titular de férias também der? Com seu token. Foi um caso, inclusive, que o STJ julgou. O juiz titular presidiu a audiência, colheu todas as provas e falou, bom, alegações finais por memoriais, foi feito, ele entrou de férias. Entrou o juiz substituto. O juiz substituto quis trabalhar, pegou os memoriais dos dois, sentenciou. Só que tem um detalhe, o juiz lá em Arraial da Ajuda, na Bahia, levou o token dele e lá de Arraial da Ajuda, no laptop dele, sentenciou também. Aí vem aquele estresse, né? Qual é a sentença que prevalece? Uns falaram, o juiz titular é o juiz titular, é ele que tem que sentenciar. Outros autores, outra hipótese, se o juiz titular está de férias, quem é o titular agora é o juiz substituto, então prevalece a dele. E ainda tinha uma terceira corrente que falava o seguinte, eu tenho que analisar qual é a mais benéfica. Favor rei, a melhor sentença que vai prevalecer. Tá claro? Você vai conversar com isso em momento oportuno. Maravilha? Então tenham esses os critérios para a fixação da competência. Próximo bloco, vamos falar da justiça militar e a inovação com relação à intervenção federal.